E se eu te dissesse que, tanto do ponto de vista da psicologia, quanto do ponto de vista da fé cristã, a dor, ela não é simplesmente algo a ser suportado, mas ela é uma ferramenta de crescimento e de transformação. Sim, na sua infinita sabedoria, Deus se apropria do nosso sofrimento como uma escola para promover em nós uma transformação rumo à imagem de Cristo sendo formada em nós. E através da dor, o Senhor nos molda, nos amadurece e Ele nos prepara para aqueles grandes propósitos que Ele deseja derramar sobre as nossas vidas. Se você não me conhece, você está chegando aqui agora, muito prazer, eu sou a Letícia Erdi, eu sou cristã e eu também sou psicóloga e o meu objetivo aqui é desmistificar a vida cristã cotidiana e te ajudar a alcançar uma vida mais plena em Cristo. E eu vim aqui te explicar como a dor ela é mais do que necessária para o seu amadurecimento e como Deus, na sua infinita sabedoria, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas não apenas isso. Eu quero te trazer, sim, uma explicação do que é a dor do ponto de vista da psicologia e como Deus se apropria da dor. Mas no final do vídeo, e eu vou te convidar para ficar até o final do vídeo, eu quero te trazer uma palavra, algo que o Senhor ministrou no meu coração e que eu tenho certeza que vai fazer todo o sentido e vai ser a chave de mudança para o que você tem vivido nesse momento. Então bora lá, eu espero que você seja edificado e a gente vai combinar um negócio. Se você achar que esse vídeo fez sentido para você, no final desse vídeo, não precisa ser agora, você vai me dar um like para me ajudar a fazer com que esse vídeo alcance mais vidas. E eu quero que você comente aqui aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. E também, se você conhecer alguém que está passando por um momento difícil, quero que você se comprometa a ajudar essa pessoa a ser um bom cristão, uma boa pessoa e compartilhar com ela esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá ao nosso vídeo. A dor emocional e o trauma, eles são reconhecidos como uma grande força para promover o seu crescimento. Parece contraditório, não é mesmo? Mas deixa eu te explicar. E aqui eu vou trazer alguns conceitos sobre o crescimento pós-traumático. Isso mesmo. O que é esse crescimento pós-traumático, esses conceitos, né, eles trazem para nós? Eles nos explicam que após vivenciar um evento traumático, a pessoa ela vai passar por um desenvolvimento psicológico positivo. Pois é, porque embora a dor inicialmente ela cause muito desconforto, desorientação e sofrimento, ela vai ter o potencial de interromper aqueles padrões de vidas, criando espaço para uma transformação. Lembra que eu falei para você aqui em algum momento, se você chegou agora, eu sugiro que você acompanhe os vídeos anteriores, porque eu trago grandes conceitos da neurociência, conceitos importantes que vão te ajudar a entender o que eu tô falando aqui agora. E eu falo sobre como a nossa mente ela aprende a operar no piloto automático e ela constrói hábitos de vida e hábitos de pensamento. E que essa estrutura que é responsável pelo nosso piloto automático, que são os gânglios basais, eles estão localizados numa área no nosso cérebro que é uma área muito profunda e, portanto, a gente não consegue mudar tão fácil assim. E daí, compreendendo esse funcionamento do seu cérebro, a psicologia do pós-trauma vai trazer esse esclarecimento para a gente de que a dor ela vai ser ali cirúrgica para interromper a operação dessa estrutura, criando um espaço para que haja uma reflexão, uma reavaliação e uma transformação na sua estrutura de pensamento e de comportamento. Porque eu também já falei aqui que comportamento influenciam emoções, que influenciam comportamentos. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Pensando nisso, a dor ela vai surgir como um catalisador de mudança. O que é um catalisador? Catalisador vem de um conceito da química e esse catalisador ele é responsável por acelerar uma reação e transformando, por exemplo, hoje em dia nós temos muito objetos de acrílico, que é aquele plástico duro transparente. Só que eu não sei se você conhece, aquele acrílico ele começa como algo líquido. Tá? Ele é meio pastoso e na hora que a pessoa ela tá montando ali aquele material, ela precisa colocar um catalisador no acrílico para que ele
como é que eu posso falar? Acelere o tempo de cura, né, de secagem e de endurecimento daquele acrílico. Então, o catalisador, ele vai acelerar aquela substância para que ela se solidifique e vire ali aquele acrílico que você compra nas lojinhas para usar na sua casa. Pois bem, quando nós estamos confortáveis, nós não temos incentivo para mudar. Essa aqui é a verdade. Então, o nosso cérebro está ali programado para economizar energia e manter ali a nossa vida ali dentro da nossa zona de conforto. E a dor, quando ela vem, seja a dor de uma perda, de uma crise, de uma ruptura, não importa a origem dessa dor, o fato é que ela tem essa capacidade de quebrar a nossa homeostase. E o que é a homeostase? É esse funcionamento equilibrado, harmônico do nosso organismo. E aí, o que ela vai fazer? Ela nos obriga a sair da nossa zona de conforto. Então, ela nos confronta na nossa vulnerabilidade e ela nos leva a questionar essas crenças, esses hábitos e os nossos padrões de vida que normalmente nós não questionaríamos. Então, crises, pessoas, elas são necessárias, sim. Porque momentos de crise, às vezes é uma perda de um emprego, término de um relacionamento, ou você sofreu um acidente, alguém que precisou se mudar para longe, alguém que você gostava muito. Então, essas crises, elas vão abrir um espaço para um crescimento profundo. E durante esses momentos, nós somos forçados a reavaliar as nossas escolhas de vida, nossa identidade, os nossos valores, e assim a dor, ela cria espaço para várias possibilidades, tá certo? Essa dor, ela faz o quê? Ela me obriga a olhar para dentro. Gente, nada do que eu tô falando aqui tá escrito em pedra, porque às vezes você pode negar a sua dor, mas a dor, ela tem esse poder de te obrigar a olhar para dentro. Por quê? Porque o seu corpo quer de alguma forma recuperar essa homeostase, esse equilíbrio. Agora, existe um outro benefício da dor também. A dor aumenta a nossa capacidade de resiliência e a nossa capacidade de superação. O que é resiliência? Resiliência é uma palavra que está, né, muito difundida por aí, né, entre os coaches, e eu vou ler aqui para você o conceito de resiliência. Resiliência é a capacidade de uma pessoa de se recuperar de situações adversas, integrando lições aprendidas ao longo desse processo. Então, eu estou enfrentando uma situação adversa e eu estou tirando lição dela. Eu não estou deixando essa situação adversa me matar. Pelo contrário, eu estou aprendendo e eu estou sendo transformado com ela. E o que acontece? Traumas e desafios nos forçam a avaliar essa nossa capacidade de adaptação e ele traz esse benefício. Você repara que você vai vencendo dores maiores, você vai passando pelos problemas com mais capacidade de resiliência com o passar do tempo. Você vai se transformando em uma pessoa mais forte. Se você olhar hoje o tipo de dor que você enfrenta, você vai ver que aquilo que te desestabiliza é infinitamente maior do que aquilo que te desestabilizava alguns anos atrás. Naturalmente, nós vamos adquirindo essa capacidade de resiliência e nós vamos o quê? Evoluindo e amadurecendo, e cada vez mais o desafio vai aumentando, né, gente? Isso aqui é uma coisa boa, mas também, né? Isso aqui é uma coisa ruim também, porque cada vez o gigante é maior, não é mesmo? Agora, Deus é esperto, né, gente? Ele que criou a gente. Então, Deus, ele faz o quê? Ele não desperdiça a dor. Deus usa a dor. E aqui, num bom e velho crentez, nós vamos usar o termo deserto. Porque o deserto é um trem que nos incomoda, não é mesmo? No deserto tem o quê, gente? Tem calor e muito frio, desconforto, falta água, não tem nada de bom no deserto, não é mesmo? Pode ser a coisa mais linda aquele deserto do Saara, mas vamos combinar aqui, se você ficar lá perdido, amor, a morte é certa. E Deus faz o quê? Deus usa esses momentos que nós tanto queremos fugir para nos transformar. Por que Deus faz isso? Porque Deus é malvado? Porque Deus é sádico? Ele tem prazer em nos ver sofrer? Porque Deus me odeia? Porque eu sou um lixo humano para Deus? Não, gente, não para nenhuma dessas perguntas. O fato é que Deus nos permite passar por dor e por crises, porque Ele nos conhece profundamente. E Ele sabe exatamente como essa carcaça aqui opera, e Ele sabe que
A dor, ela tem o potencial de redimir as nossas emoções e transformar a nossa cognição. É a operação do nosso cérebro. Então, não. Deus não nos permite passar pela dor porque Ele quer nos ver sofrer, mas Ele sabe que é muitas vezes através da dor, né, que é só pelo caminho da dor que Ele vai conseguir nos conformar, nos tornar conforme a imagem de Cristo. Gente, quando eu era mais nova, eu falava assim, Deus faz, e Ele fez isso, Ele fez aquilo outro, e eu achava que era magia, tá? Mas Deus, Ele é criador. E quando eu falo criador, imagina uma pessoa que tem a capacidade de criar coisas, né? Do absoluto zero. Deus é essa pessoa. Então, se Ele nos criou, gente, Ele tem o nosso manual, né? Ninguém é melhor do que Deus para saber como a gente funciona. E Deus, Ele é muito cirúrgico. Então, às vezes você está aí passando por uma dor em específica, eu vou falar do meu caso, seja o término, o fim de um casamento, né? Não, Deus não tinha para mim, tá? O fim do meu casamento. Tem pessoas que são um pouco alienadas, falam assim, mas era a vontade de Deus. Não, Deus não era a vontade de Deus que eu me separasse. Isso aqui foi consequências de escolhas minhas e do meu ex-marido, suas e do seu ex-marido e da sua ex-esposa. Às vezes, eu tô falando disso porque é aquilo que eu passei, tá? Mas às vezes você perdeu alguém. Às vezes você perdeu alguém que de fato era muito importante para você. Foi retirado, foi recolhido pelo Senhor. Às vezes você perdeu o seu cônjuge, às vezes você perdeu um filho, uma dor que eu não consigo nem imaginar. O fato é que nós acreditamos que Deus é injusto quando ele cria em nós, né, uma dor. Como se Deus tivesse sido injusto com a prova que Ele nos escolheu para que a gente passasse. Mas sabe o que eu vou te dizer aqui? Deus, Ele sabe exatamente qual é a situação que te colocaria no lugar da mudança. E Ele sabia que nenhuma outra situação te colocaria nesse lugar. E Ele é cirúrgico naquilo que Ele faz. Gente, Deus não é besta, Ele não vai ficar fazendo as coisas para que Ele tenha que ficar fazendo retrabalho. Então Ele vai no foco. E outra coisa que eu queria te falar é que Deus sabe a medida de fé que você tem. É você quem não sabe a medida de fé que você tem. E aí, muitas vezes, você fica aí culpando a Deus de ter feito você passar por determinadas coisas, quando, na verdade, você precisa parar e pensar, calma, isso daqui é para o meu crescimento. Isso daqui, por pior que possa ser, Deus deseja comunicar uma mensagem através da minha dor. E essa mensagem está estritamente ligada à minha capacidade de confiar na bondade dele, no poder dele e confiar que ele está fazendo com que isso coopere para o nosso bem. E aí você pode estar assim, nossa, mas tem benefício nisso? Oxe, como que não tem? Pois é, sim, a dor tem benefício. Primeiro benefício que eu vou trazer para você, a dor tira as nossas máscaras. No deserto, as nossas máscaras caem e os nossos falsos confortos desaparecem. Pois é, nós somos confrontados na nossa verdadeira essência. Existe um termo da psicologia chamado falso self. Eu acho que a gente poderia falar isso aqui em algum outro vídeo, sobre como no mecanismo de defesa nós criamos uma personalidade inventada para a gente lidar com as demandas da vida. E Deus não vai deixar isso seguir. Se você está genuinamente buscando a Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer é começar a tirar falsidades que foram plantadas na sua identidade. E eu já falei isso daqui em vários momentos. Então, é na dor que o Senhor vai tratar áreas que nós não sabíamos que estava lá. Tantas coisas que nós achamos que nós vencemos, e aí de repente Deus permite um deserto e a gente está sendo provado naquilo que a gente acha que já estava resolvido. E não é assim. E você sabe que é na dor, gente, que o Senhor nos encontra de forma íntima e pessoal. Se você já passou por isso, comenta aqui. Fala aqui, Letícia, é verdade. Fui encontrado por Deus na dor. Por quê? E eu vou te falar isso como conhecimento de causa. Eu falo uma coisa que pode parecer um absurdo para você, mas eu espero que você me entenda. Eu vivi a pior fase da minha vida durante o meu período de divórcio. Eu não achava que teria dia para mim, que seria uma noite eterna. E eu costumo dizer que o pior momento da minha vida foi o melhor momento da minha vida. Letícia, nossa, o que é isso?
Sabe por que é o melhor momento da minha vida? Porque eu nunca tinha conhecido Deus de uma forma tão íntima e pessoal como eu conheci no momento de maior sofrimento que eu passei. O Senhor, Ele não me abraçou, o Senhor me carregou no colo em momentos que eu não conseguia andar. O Senhor me amparou e Ele revelou o seu poder e o seu amor no meu momento de maior vulnerabilidade. E a gente tem essa tendência de parecer que nós somos poderosos, né? Nós vamos nos protegendo e o Senhor tira isso da gente no meio da dor. E Ele vai lá e Ele mostra que o poderoso é Ele e que nós só estamos de pé por causa dele. Tem um salmo muito lindo, Salmo 119, versículo 71, que o salmista diz assim: "Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus decretos." A dor, ela revela essas áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas pelo Senhor. E se você é um cristão saudável, você está aqui aprendendo a como ser mais parecido com o Senhor e a ter uma vida plena em Cristo, você vai entender que quando nós passamos pela dor, o que o Senhor quer que nós façamos? Que nós corramos para Ele. A partir do momento em que as minhas máscaras caem, o objetivo do Senhor é que, no momento em que eu tenho contato com aquilo que está dentro de mim e que não é bom, não é para eu fugir por aí fazendo coisas erradas, é para eu correr para o Senhor, para que Ele possa revelar quem Ele é e que Ele tenha o acesso para transformar a minha vida. Você quer um exemplo que é o meu mesmo? Muitas pessoas, quando se divorciam, elas fazem o quê? No meio da dor delas. E agora eu vou viver a minha vida, né? Porque eu vivi tudo certinho. No meu casamento eu orei, eu pedi confirmação e nada disso foi necessário. Então, tchau, igreja, tô indo pro mundo. Como que se Deus que tivesse traído elas, como se Deus que tivesse abandonado elas, e elas vão viver uma vida de libertinagem, uma vida de pecado, uma vida de balada, uma vida que não condiz com quem elas são. Elas estão ferindo o seu caráter, o propósito de Deus para a vida delas, elas abandonam Deus e elas se jogam numa vida pecaminosa. Não era esse o propósito de Deus para você. Você faz isso porque você quer negar o seu sofrimento, porque o seu sofrimento é desconfortável e você está acreditando que Deus te fez para ser feliz, não é mesmo? É por isso que eu vou repetir, Deus não te fez para ser feliz, porque se você não entender isso, no dia que a dor vier, a primeira coisa que você vai fazer é buscar no mundo a recompensa para sua dor. Ao invés de fazer o quê? Correr para Deus. Eu não fui para Deus porque eu sou melhor do que alguém. Deixa eu confessar aqui. Eu corri para Deus porque eu fui covarde. Eu tive medo de correr para o mundo e ir para o inferno. Pode parecer uma loucura, mas é verdade. Eu não me via no mundo porque eu pensava assim, gente, se eu for pro mundo, aí que lascou mesmo, porque agora eu já sou separada. Imagina uma separada, desviada, aí duplamente inferno para mim, não é mesmo? Mas, além disso, eu fiz o quê? Eu corri para Deus porque eu sabia que só tinha uma pessoa que poderia reverter aquilo que eu estava vivendo. E eu cria que o Senhor poderia reverter aquela crise no meu casamento, então eu fiz o quê? Eu vou me humilhar perante o Senhor porque eu cometi tantos erros, quem sabe o Senhor não tem misericórdia de mim e Ele não me restaure. Então eu corri para o gênio da lâmpada. Uma porque eu não queria ir para o inferno e outra porque eu queria que Ele me abençoasse e resolvesse o meu problema. Gente, não interessa o que me fez procurar a Deus. O que interessa é que eu fiz a única coisa melhor que eu poderia fazer na minha vida. Eu corri para Deus. E eu dei ao Senhor o acesso de me mostrar o que estava errado em mim. E eu dei o acesso ao Senhor de curar o meu coração, de me encontrar no meu luto, de encontrar-me na minha dor. E Ele me transformou e curou. Eu sei que você pode achar que eu falo muito aqui do término do meu casamento, porque eu quero que você entenda o que eu vivi. Mas eu corri para o Senhor e Ele me encontrou e Ele me abraçou. E é justamente por isso que eu posso te dizer que o pior momento da minha vida se transformou no melhor momento da minha vida. O que a dor fez por mim? Ela me purificou. Jeremias 18:6 vai contar como Deus ele se mostra como um oleiro e como ele molda o barro. Então, como
barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então o processo de quebrar e refazer é doloroso, sim, mas Deus faz isso para te conformar, para te transformar na imagem do Filho dele. Outra coisa que eu comecei a falar anteriormente é que a dor te amadurece. Tiago vai dizer, logo lá no comecinho de Tiago 1, nos versículos 2, 4, vai dizer o seguinte. Ai, gente, isso aqui é horrível, mas a gente precisa entender. Que ele fala assim, tende por alegria passar pelas provações. Ai, gente, como que alguém fala pra gente passar pela, né, ficar alegre porque tá passando em provação? Ai, só esse Tiaguinho mesmo. E ele vai falar o seguinte, por quê? Porque as provações, elas produzem perseverança. E a perseverança, ela faz o quê? É ela que amadurece. Tá muito imaturo? Você tá fugindo dos seus problemas, amor. Quer amadurecer? Não sabe como? Ó, primeira dica aqui, ó. Pá, deu problema? Fica até o fim. Porque no final da provação tem amadurecimento. E aí o que acontece? Deus nos dá a força que nós precisamos para suportar a aprovação por meio da fé. Não é a fé na fé, é a fé que Deus tem um propósito para mim por meio daquela dor. Então a fé, ela não está na realidade, a fé não está na minha capacidade, a fé está no poder de Deus operando em nós, que vai fazer o quê? Me amadurecer. Quando eu era criança, eu tinha muitas dores nas minhas pernas. Muitas dores nas minhas pernas. Mãe, se você tá assistindo esse vídeo, comenta aqui. Gente, ela tinha dores nas pernas. Eu acordava de madrugada urrando de muita dor. Muita dor. Eu já nasci com uma disfunçãozinha no meu joelho ele é tortinho pra dentro, mas isso só piorava a minha situação. E todas as vezes que a minha mãe me levava no médico, gente, quantas vezes eu fui parar, quantas vezes eu fui ungida. Os meus avós me ungiam. Senhor, nós repreendemos essa dor. É verdade, não é mentira. E todas as vezes que eu ia pro médico, sabe o que o médico falava? Eu não posso fazer nada. Ela tá crescendo. E essa dor são os ossos dela pichando. É exatamente isso que a dor faz por você. Ela te faz crescer. Não tem crescimento sem dor. Eu sinto muito, talvez você não se lembre, porque você não devia sentir tanta dor assim, mas como eu tinha uma dor insuportável nas minhas pernas, eu me lembro exatamente de como foi custoso para mim crescer. Outra coisa que eu acho lindo, a dor melhora os seus frutos e a dor produz vida. Gente, que loucura, né? A dor produz vida sim. João 15:2 conta quando Jesus está falando sobre a poda das árvores. O que ele vai falar? Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele deixa lá paradinho? Não. Ele poda, para quê? Para que você dê mais fruto ainda. Então Deus permite a crise e o sofrimento, porque são essas podas que nos fazem frutificar mais. Eu olho para minha vida, eu sempre fui cristã, eu sempre tive muitos pecados para tratar, eu sempre estava ali precisando de Deus na minha vida, eu não tinha a compreensão adequada das coisas. Gente, era difícil a minha vida, tá? Olhando para trás, eu falo assim, Senhor, só o Senhor para ter misericórdia de mim. Mas o que acontece? No meu coração, eu acreditava que eu estava verdadeiramente buscando a Cristo. Então, eu dava algum fruto. Algum fruto ou outro acontecia. Só que aconteceu do Senhor olhar para mim e falar assim, Letícia, seus frutos estão meio azedo. Seus frutos não estão assim com um aspecto bonito. Seus frutos não estão assim tão vermelhos, tão agradáveis à vista. Seus frutos podem melhorar. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou podar você. E aí Deus entrou assim, e me cortou tudinho. Por quê? Para que eu pudesse dar frutos. Mas é qualquer fruto? Não, Deus quer que você dê fruto que permaneça, fruto que produza a vida. Como que você dá fruto que permaneça? Permanecendo, né, gente? A gente frutifica conforme a nossa própria espécie. Não é isso que está lá em Gênesis? Cada árvore frutifique conforme a sua própria espécie. Isso é um princípio bíblico, não era só para aquele momento. É para esse momento também. Então, você quer dar frutos que permaneçam, frutos de vida, você precisa passar e vencer o seu sofrimento. Outra coisa, a dor te ensina a amar o próximo. A dor, você está amando pouco, Deus quer aperfeiçoar o seu amor ao próximo, ao seu irmão, vai ser pela dor.
Sabe por quê? Quando nós passamos por um sofrimento, vou voltar aqui em mim, gente, não tem como, tem que voltar de novo no meu exemplo. Porque eu passei pelo divórcio e eu venci esse mal na minha vida. Muitas vezes eu comecei... Gente, é muito louco porque o Senhor começou a me colocar perto de pessoas que estavam passando por esse momento também. E às vezes as pessoas começam a contar as coisas e elas não sabem nem como contar o que elas estão sentindo. E eu falo assim, olha, eu me senti assim, 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 assado. A pessoa regala o olho, é como eu me sinto. E ali eu me compadeço daquela dor e eu acolho aquela pessoa e eu converso com aquela pessoa e eu choro genuinamente de pessoa chorando com aquela pessoa. E por que eu sou capaz de ser tão assertiva na minha intervenção? Porque eu venci aquela dor. Então eu consigo ter mais empatia pelo sofrimento alheio porque eu venci aquilo. Entende? Disse muito hoje em dia que feridas fechadas, ministérios abertos. Por quê? Por causa dessa capacidade que nós conseguimos atingir a partir da superação do nosso sofrimento. Eu estou te mostrando que o seu sofrimento deveria ser uma faculdade. Uma faculdade para aperfeiçoar o seu caráter, transformar a sua vida, te amadurecer, para que você possa viver uma vida melhor, tanto na sua vida pessoal mesmo, natural, humana, quanto na sua vida cristã. E toda a dor, ela vem a partir de um propósito, certo? Estamos na mesma página? Tá bom. Agora, existem pessoas que não estão entendendo que deserto é lugar de passagem e não é lugar de permanência. Como assim, Letícia? Existem pessoas que decidiram, no meio do seu luto, erguer um altar para o sofrimento. E aí, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia, porque você vai abrir em Gênesis capítulo 42, versículo 38. E nós vamos ler uma passagem que foi uma passagem que o Senhor ministrou no meu coração bem no começo do meu processo, do meu luto, do fim do meu casamento. E diz sobre um momento em que existe uma grande fome em toda a terra. José, ele é governador no Egito. E agora, o que aconteceu? Jacó pediu para os seus filhos descerem até o Egito para comprar comida. José reconhece os seus irmãos, ele cria toda uma tramóia para que Benjamim desça ao Egito. E os filhos de Jacó, agora Israel, eles voltam para sua terra e eles estão tentando convencer Jacó a deixar Benjamim voltar, porque José acusou aqueles homens de serem espias. E é tudo um plano mesmo. Vou recomendar que você leia a história de José. E ele fala assim, eu não vou liberar comida nenhum e não vou liberar um irmão de vocês que vai ficar preso aqui enquanto vocês não trouxerem um irmão mais novo. Só que Jacó, ele acreditava que José estava morto. Verdadeiramente, ele acreditava que José estava morto. E aqui, olha o que ele vai falar. Quando tá todo mundo morrendo de fome, e literalmente morrendo de fome, e a resposta dele é a seguinte, Gênesis 42, versículo 38. Jacó, porém, respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu, e Benjamim é tudo o que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. E o que me chama mais atenção aqui é Benjamim é tudo que me resta. A Bíblia vai contar que Deus abençoa Jacó sobremaneira. E ele se torna um cara muito poderoso, ele é muito rico. E o Senhor dá 12 filhos para ele e uma filha chamada Diná. E ele tem 4 mulheres. E no seu momento ali em que ele é questionado em meio a esse luto crônico, porque quantos anos se passaram desde a morte suposta, de José e até agora que ele está sendo solicitado a liberar Benjamim a descer no Egito, quantos
quantos anos se passaram, né? Ali, pelo menos se passaram 15, 17 anos, porque a essa altura, José, ele já é governador do Egito, então José, ele já tem mais de 30 anos, então mais de 15 anos se passaram, e Jacó ainda está afundado na dor, de tal maneira que ele fala assim, Benjamim é tudo que me resta. Ele, no seu coração, ele mata todos os outros filhos. Ele nega todas as bênçãos que Deus tinha derramado sobre ele. E ele reduz toda a existência dele a Benjamim. E eu sei que é muito fácil para nós olharmos, né, para todas essas coisas, porque, gente, a Bíblia está aqui, né? A história já está finalizada. Então, nós olhamos para a Bíblia, então a gente já sabe como o final da história acontece, né? A gente já sabe que tem um final feliz para todas as coisas, mas esses homens não sabiam. Eles estavam ali sendo confrontados e talhados por Deus no seu caráter. E Jacó faz o quê? Perdendo José, ele nega tudo, ele fixa naquele filho mais novo dele e ele ergue um altar para o luto. Deserto nunca foi colocado na sua vida para ser um lugar de permanência. Mas você tem idolatrado aquilo que Deus tem colocado como um alvo de sofrimento. Letícia, o que é isso? A partir do momento em que você deixa algo governar sobre a sua vida, que não seja a vontade de Deus, aquilo é o seu ídolo. O seu ídolo não é necessariamente o objeto do seu amor, mas é aquilo que governa a sua vida. Muitas pessoas estão idolatrando o seu divórcio, permitindo que o fim do casamento governe a vida delas, caindo na esbórnia, na lascividade, na promiscuidade, porque agora eu vou viver a minha vida. Então você deixou o seu divórcio ser um Deus da sua vida nesse momento. Quantas mães perdem os seus filhos e, gente, eu tô fazendo esse vídeo com tanto temor e responsabilidade que você não tem ideia o quanto foi difícil para mim responder esse vídeo. O quanto eu fiquei procrastinando esse vídeo, mas o Senhor falou assim, não, é para esse tempo e eu preciso que você diga quantas mães perderam os seus filhos e elas fizeram do seu luto o seu Deus. Porque é como se elas tivessem morrido e sido enterradas naquele caixão. Parte de você se foi sim como mãe, mas Deus me manda eu te lembrar que você permanece filha dele e você está viva, portanto Deus ainda tem um propósito para sua vida. Quantas mulheres, quantos maridos se perderam na perda do filho de tal modo que aquilo que era o de mais sagrado acabou, o casamento. De novo, é com muito temor que eu venho falar isso aqui. Mas eu preciso resgatar na sua memória que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas e é esse Deus quem você precisa chamar para esse luto, um Deus Yahvé, Rei soberano sobre todas as coisas, Jesus Cristo que tem um nome sobre todas as coisas, que não está sendo invocado. Você sim reconhece, não, mas Letícia, eu tô na igreja, dane-se a sua igreja, meu amor, porque no final do dia é a sua dor, é o seu luto, é o seu sofrimento quem governa os seus passos. Quantas pessoas não conseguiram seguir em frente? Deus, eu já disse isso daqui, Deus não vai negar o que você sente, Deus não vai tirar, não vai pedir para que você negue, Ele vai respeitar o seu momento de dor. Só que Deus sabe que existe um tempo para todas as coisas, porque Eclesiastes determina isso, que existe o tempo de chorar, mas existe o tempo de sorrir. Existe o tempo de prantear, mas existe o tempo de dançar. E você pegou o seu sofrimento e você ergueu um altar. E quando o Senhor bate na porta, você fala, Benjamim não desce. Ele é tudo que me resta. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que quando o Senhor começa a bater numa mensagem, Ele deseja derramar uma nova estação. E olha só que coisa louca. Você vai abrir a sua Bíblia. Aí, algumas páginas para frente. Em Gênesis 46, versículos 29 e 30. Ai, eu sinto a presença de Deus aqui nessa sala. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen, a fim de encontrar com seu pai.
Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por um longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: agora eu estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. Quando Deus estava pedindo para Jacó entregar para ele o seu luto, sabe o que Deus estava fazendo? Jacó, deixa Benjamim descer. Me deixa cessar o seu luto, porque eu quero devolver a sua alegria. Eu quero trazer José de volta para sua vida. Veja bem, existia aqui uma situação de ação e consequência. Deus só poderia devolver José para a vida de Jacó se ele permitisse Benjamim descer para o Egito. Deus só poderia restaurar a alegria e a cura do luto de Jacó se ele permitisse se sentir ameaçado e permitisse colocar em risco a vida de Benjamim. Enquanto Jacó não compreendesse que ele precisava abrir mão daquilo que ele sentia, Deus não poderia fazer aquilo que ele desejava, que era o quê, gente? Trazer o filho que estava vivo, mas que Jacó pensava que estava morto. O que eu quero te dizer com isso? A Bíblia vai dizer, no final do livro de Jó, que depois de ter perdido tudo, os seus 7 filhos, todos os seus bens, na segunda metade da vida de Jó, ele foi infinitamente maior do que na primeira. Não. Deus não vai negar o que você perdeu. O que você perdeu foi perdido. E Deus não vai te trazer amnésia, mas o que Deus quer fazer é derramar sobre você uma alegria maior, derramar uma porção dobrada sobre a sua vida. Por quê? Porque no momento em que Jacó pôs os olhos em José, ele fala assim, agora eu posso morrer em paz, agora eu posso morrer feliz. Se ele morresse lá atrás, ele não morreria em paz, ele não morreria feliz, ele morreria afundado em tristeza. Então, quando o Senhor fala para você, confia em mim com o seu sofrimento, me entrega o seu luto, me entrega a sua dor, é um tempo de você seguir, é um tempo de você entender que a dor, ela tem um propósito, e a dor, ela vem, mas ela precisa ir, ela vem, mas ela precisa ir, e não importa o que você perdeu, não importa o quanto doeu, essa dor, ela vem, ela produz uma transformação, e na hora que ela cumpre o propósito dela, ela precisa ir embora. Não é negar a dor, mas é permitir que a dor cumpra aquilo pelo qual ela foi plantada. Na vida de Jacó, era trazer José de volta. Numa posição em que José precisava ser arrancado de Jacó para que ele se transformasse no governador do Egito, para que ele pudesse salvar todas as nações da fome. Existia um propósito na dor de Jacó, que era, através da dor de Jacó, o Senhor salvaria a família de Jacó. Se José não tivesse sido arrastado para o Egito, não existiria provisão e toda a família de Jacó pereceria. E você precisa confiar que existe uma provisão preparada pelo Senhor para sua dor. Talvez essa dor isolada, ela não faça nada. Ela produz a morte mesmo. Mas essa dor, junto com todas as outras coisas que o Senhor vai nos fazer enfrentar, Romanos 8 vai dizer, ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O Senhor, ele está colocando um caminho na sua frente. E ele está te pedindo, Benjamim. Chegou um momento na minha vida que o Senhor falou assim, eu preciso que você me entregue essa dor. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sou digna de te entregar essa dor, porque eu te conheço o suficiente para saber que o Senhor vai querer que eu fique feliz. E eu não mereço ser feliz. E o Senhor me falou, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu preciso me aperfeiçoar em você agora. Então eu preciso que você me entregue a sua dor. Gente, eu resisti naquela oração. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. E eu chorei muito. Imagina, só tinha lágrimas. Lágrima, ranho, poeira na minha cara, cabelo. Tava terrível. E com a cara desse tamanho, no final de algumas horas, chorando muito, eu falei, Deus, eu te entrego a minha dor. Eu te entrego o meu Benjamim.
E eu quero que você olhe nos meus olhos, né? Marejados. A minha dor é quem está produzindo esse vídeo. A minha dor está produzindo vida agora, nesse momento. E eu sei que através do que eu estou te falando, você pode ser tocado pelo Espírito Santo. A minha dor trouxe à existência esse canal. A minha dor está gerando frutos para a vida eterna. Eu vou morrer e um dia essas informações ficarão aqui, produzindo vida em outras pessoas. E através dessas pessoas, de você que está me ouvindo agora, me assistindo agora, você vai ser alcançado pelo meu testemunho. Isso vai gerar vida em você, que vai gerar vida em outras pessoas. Se imagina só o que Deus não pode fazer através da sua dor. E quantas outras vidas o Senhor não pode alcançar através da sua dor. A dor de Jacó salvou mais do que o Egito salvou nações na terra inteira. A minha dor me colocou aqui. Você precisa encontrar o propósito da sua dor também. E mais do que isso, o Senhor deseja virar a sua estação. Encerrar esse capítulo e queimar a ponte que tem te prendido ao passado de sofrimento. E esse tempo chegou, e esse tempo é hoje. Esse tempo é agora. Eu gravei tudo isso debaixo de muito temor. Eu te trouxe pontos da psicologia para te provar que Deus sabe sim o que Ele está fazendo com você. Eu te trouxe pontos bíblicos para te mostrar que Deus não desperdiça nenhum sofrimento. E no próximo vídeo, para não ficar muito cansativo, eu quero trazer pontos, a partir do ponto de vista da psicologia também, e espirituais, sobre como, Letícia, eu posso superar tudo isso. Eu não tenho ideia como eu deixo embora. É por isso que eu tô aqui. Eu quero pegar na sua mão, né? A distância, né? Ainda que seja aqui. Eu quero que você me sinta tão perto de você quanto o Espírito Santo está nessa hora. E me veja pegando na sua mão e construindo esse caminho com você. Afinal de contas, não é isso que um psicólogo faz, né? Ele te ajuda a construir um caminho. Então, me sinta aí, sua psicóloga de coração, sua irmã em Cristo. E nós vamos juntos nessa. No próximo vídeo eu vou te falar como você pode fazer para começar a superar a sua dor. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. É uma palavra poderosa. Me trouxe aqui muito a presença do Espírito Santo, e essa presença do Espírito que está queimando no meu coração, eu espero que queime aí no seu coração também. E que ele possa te alcançar de alguma forma através dessa menina doidinha que te fala. E nós tínhamos o combinado, não é mesmo? Se falou com você, dá um like nesse vídeo, compartilha com pessoas que possam estar vivendo um momento de muita angústia, porque existe esperança nesse sofrimento todo. Comenta aqui o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e um beijo no coração. E eu vejo você na quinta-feira. Até mais. Fica com Deus.